Boa noite, sejam bem-vindos todos. Estamos começando mais uma live sobre yoga. Na verdade, essa vai ser a primeira. E aqui nós temos hoje a primeira convidada. Deixa eu chamar aqui. Bom, enquanto eu não consigo conexão aqui com a Rose, já está aparecendo. Então, já vamos tentando. Vamos lá, vamos lá. Então, a intenção dessa live, a primeira live. Oi, Fê, Rose, tudo bom? querida, Boa tudo e noite, você? Tá tudo ruim bem? assim, Fê? Está cortando minha Não? cabeça, né? Levanta um pouquinho. Ah, mas só um pouquinho só. Assim Isso, tá bom. tá ótima, tá linda. Ah, você quer Feliz toda. você está aqui com você, sabia? Ah, eu tô muito feliz. Vou explicar um pouco o pessoal sobre essa live, né? A primeira de uma série aí de yoga. Então, qual que é a intenção? Desmistificar um pouco sobre a questão da yoga, explicar um pouco os conceitos, né? Porque o que acaba acontecendo é que as pessoas têm aquela crença, aquele entendimento sobre yoga e a gente acaba não passando, as pessoas não sabem e a gente tem que passar para elas, né? O que realmente a yoga traz de benefício, as nossas experiências, né? Então a ideia aqui, gente, falar um pouquinho, né, da nossa experiência. Então, estou convidando aqui a Rose Moraes, mais conhecida como Pan, e na faculdade. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Até marquei aqui. Então, a Rose, minha amiga querida, né, que eu conheci num momento difícil da vida dela, mas que a gente vai falar, que é professora na FAP, nos cursos de Relações Públicas e Publicidade e Propaganda, supervisora técnica no Laboratório de Foto e Vídeo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E professora de yoga, capacitada pelo IEP, né? E com certificação no Kavala Dama na Índia. Certo, Rose? Se tiver alguma Certo, coisa acabei de errada ver aqui. que uma amigona entrou, a Simone. Obrigada, sim, por você Isso, vai. estar aí. Bacana. Amiga e irmã como você, Fê. Que legal. Aqui tem a Gi também, a Giane, que é minha amiga. Boa noite, Gi, bem-vinda a todos que vão entrando, né? Que às vezes não vai dar tempo da gente falar, mas a Gi também está fazendo yoga comigo, além de ser minha amigona. Muito bom. E prazer, Simone. Então, isso é um pouquinho da Rose, né? Mãe da Júlia, né? E irmã do Antônio, que também é meu amiguíssimo, e é com ele, né, que a gente se conheceu. Ele foi o elo, Então, né? ele foi um elo. Então, começando, né, Rosa, a falar um pouquinho sobre o seu despertar na vida, sobre a yoga, né? Então, a gente entender um pouquinho como começou tudo a yoga na sua vida, e acho que faz muitos anos. Paz, ó, outra amiga legal entrou aqui, querida Karina. Obrigada, Ká. Você tá firme e forte. Bem-vinda. Então, Fê, falando até um pouco com você, né, do meu trabalho, né, na yoga, comecei a fazer uma reflexão, né, da onde que veio essa história da yoga, né? Uhum, Então, nós fizemos a capacitação juntas, aí eu continuei, né, no caminho da pós-graduação, e na pós-graduação a gente tem que fazer uma monografia, né? E aí eu fiquei pensando, né, que eu queria fazer um trabalho das mulheres no yoga, né, pensando que no Oriente, né, a yoga ela era majoritariamente masculina, né? E uhum, como é que a mulher entrou, né, na yoga? E aí, pensando muito nesse trabalho que eu quero fazer, né, muito inspirada nas histórias que o professor Marcos Rojo nos conta em aula, né, ele é um grande inspirador, um grande mestre da professora Inês, que foi a professora dele, que foi estudar em Carvalhadama. Aí, ó, o Vicente, querido, outro amigo, tá aí. Obrigada. boa Aí noite. Aí o professor Marcos fala, né, que a professora Inês
ela se inscreveu, na época tinha que escrever carta, né, para estudar lá em Cavalhadama, que foi essa escola que eu estive em janeiro. Isso lá na década de 60. E os indianos achavam que Inês era um nome masculino e aceitaram a professora Inês na escola, né? Quando ela chegou, eles falaram, mas não é um homem? Não, mas ela já tinha atravessado o mundo para chegar lá, então ela fez o curso. Então, imagine, lá em 60, essa senhora desbravando, né, o mundo, né, do yoga. Aí a professora Deise, esposa do professor Marcos, que em 70 foi com ele também. Então, mulheres guerreiras desbravando esse caminho do yoga. E aí eu queria fazer esse trabalho, e eu vou fazer esse trabalho, né, sobre a mulher no yoga. Aí eu comecei a pensar, né, da onde que veio a yoga em mim, né? E aí eu fiz essa reflexão mais profunda, né? Quando eu era criança, tinha 7 anos, a minha mãe, ela fazia yoga, né? E aí ela fazia yoga no clube. E aí, como ela não tinha com quem me deixar, ela me levava para as aulas de yoga, que eram no clube à noite, né? E eu ia para as aulas de yoga sem saber muito bem o que era aquilo, né? E era engraçado que lá no passado, né, as mulheres faziam yoga de colã, então todas iam com um colãzinho, né? Aí tinha o colchonetezinho e o professor dava lá, né? E para mim aquilo era assim um momento muito especial do dia, porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro, então era o momento que eu podia estar perto dela. E eu achava muito divertido, porque eu saía de casa, e divertido de ver as pessoas fazerem aquelas posturas, né? Mas passou, né? Isso fez parte da minha vida lá atrás e passou. Sim. E aí, num momento muito workaholic da minha vida, assim, num momento muito cheio de trabalho, dava aula em 5 faculdades, e aí eu fui ficando muito angustiada, eu chorava, assim, de tantas tarefas que eu tinha para fazer, de tanta coisa que eu tinha para fazer. E aí, já trabalhando na USP, lá tem o Centro de Práticas Esportivas, né? E o CPUSP, ele oferece um monte, olha, Gladys, outra querida, obrigada, Gladys. Ele oferece uma série de práticas esportivas. E aí eu vi yoga, né? E falei, nossa, yoga, aquilo que a minha mãe fazia, né? E fui lá para o CPUSP, e era o professor Marcos Rojo, o professor, né? E aí eu fui fazendo, fiz por 7 anos, comecei a fazer em 97, parei em 2004, quando a Júlia nasceu, mas e fez toda a diferença na minha vida, né? Por quê? Numa das aulas, o professor Marcos Rojo começou a contar uma história, ele é cheio de contar histórias, né? E aí ele contou uma história que assim, muitas pessoas pensam que yoga é a yoga do tapetinho, né? As pessoas às vezes acham que vê as pessoas com posturas de ponta cabeça, fazendo poses, né? Acha que yoga é isso, que é yoga do tapetinho e fazer pose, né? Mas yoga é muito mais que o tapetinho. Hoje um pouco de moda, né? Status, moda, né, pessoal? Yoga não é isso, né? Não é você fazer pose exibicionista para postar no Instagram, né? Yoga é um processo de autoconhecimento, né? Que através dos asanas, que são as posturas, você busca o equilíbrio e o seu autoconhecimento. E aí, a yoga trabalha niyamas, yamas, né? A yoga é um sistema filosófico que foge o tapetinho, que é muito mais que o asana, que é a postura, né? Trabalha valores, né? Então, o que são os niyamas e os yamas, né? Yamas dizer a verdade, não mentir, né? Não praticar violência, né? E nem com você e nem com o outro, né? Então, não se violentar, né? Não se culpar, não fazer coisas que na hora do ato da yoga não machucar o seu corpo, né? Como o professor Marcos fala, não é porque o vizinho gira, né? E consegue enxergar lá atrás que você também tem que fazer igual. Cada um tem o seu tempo, o corpo de cada um tem o seu tempo, né? Estar sempre atenta, né? Eu acredito, estar sempre atenta, né? Nós temos que estar atentos o tempo todo, né? Exatamente. Percebendo o nosso corpo.
e o seu limite, né? Porque o seu limite não é o limite do outro. E aí, muito nessas histórias que o professor Marcos falava, ele falava de um estado, de um niyama, né? Que a gente na yoga chama de santosha, que é o estado de contentamento, ou seja, o estado de agradecimento, agradecer sempre, né? Pelo que você tem, pelo que você está fazendo. Então, assim, por exemplo, a pandemia, a gente está todo mundo no isolamento, né? Mas a gente já tentou olhar para o lado bom, né? Quantas oportunidades durante a pandemia se vislumbrou, né? Eu, por Sim. exemplo, estou podendo fazer um monte de cursos que eu não faria, né? Uhum. Se a gente tivesse no presencial. Uma outra querida, Karina Leitão, uma professora muito especial entrou aqui, a Que Flavinha também, legal. obrigada. Olha, bastante gente. Boa noite, gente. Bem-vindo. E aí, Fê, o professor Marcos Rojo, numa aula, né, e eu era muito workaholic, ele chegou, fez todo o relaxamento, e aí ele começou a contar uma história que era o seguinte, né, que fez toda a diferença na minha vida, que tinha um engenheiro que morava aqui em São Paulo e foi morar no Nordeste com a família, né? E aí esse engenheiro, ele queria montar um entreposto no Nordeste. Então, quando ele chegou, se estabeleceu lá no Nordeste, não me lembro o nome da cidade, ele foi procurar um pescador, que era um pescador assim renomado na região, para trabalhar com ele no entreposto e Uhum. montar um. E aí o engenheiro foi até o vilarejo onde o pescador morava. E aí o engenheiro se apresentou, falou, olha, eu quero montar um entreposto, né? E aí quando o engenheiro chegou, a cena era a seguinte, tinha um açude na frente da casa do pescador, as crianças estavam todas lá no açude, né, brincando na água, a mulher dele estava ali fazendo farinha, e ele estava ali na rede, pitando o cigarrinho dele, e aí o engenheiro chegou propondo para ele, vamos fazer uma sociedade, vamos trabalhar no entreposto, você vai melhorar a sua vida, né? E aí o pescador disse para ele assim, não quero, agradeço, mas eu não quero. Aí o engenheiro falou, mas como assim? Você me agradece, não quer uma oportunidade dessa? Ele falou assim, não, porque se eu for trabalhar no entreposto, eu não vou poder ver minhas crianças brincarem, eu não vou poder acompanhar minha esposa, eu não vou poder Uhum. ficar aqui na rede fumando meu cigarrinho de palha. É, Eu não aí quero, né? desbancou já, né? Com essa... Não, aí eu assim, da maior crise, porque eu fui procurar o yoga no momento altíssimo Uhum. de trabalho, Uhum. né? Sufocada, eu chorava, Fê, de tanta atividade que eu tinha para fazer, eu não sabia às vezes qual era a faculdade que eu tinha que ir, sabe assim, onde que eu vou hoje, sabe aquela confusão? Sim. Aí isso aconteceu assim muito próximo de um fim de semestre, né? Uhum. E assim, para mim foi o divisor de águas, né? Desde aquele momento, eu falei, nossa, esse ensinamento veio para mim, né? Que é o ensinamento É, de desapego, né? Veio para mim. exatamente. Eu tenho que mudar a minha vida, não quero isso, né? E É, aí o que aconteceu? Eu no próximo semestre, né? Eu falei que eu não queria mais o número de aulas que eu tinha, né? E fui me sim, desapegando e fiquei com o que eu tenho hoje, que é a USP e a FAAP. Me sim. desapeguei, fez toda a diferença na minha vida, né? Porque tive qualidade de vida, enfim. É, Tempo para fazer curso, tempo para respirar, o ócio criativo, que é super importante, né? é, Então, isso foi lá em 97, 98, né? E aí eu fiz a yoga até 2004, 2005 com o professor Marcos, né? é. E aí dei um tempo da yoga, né? Uhum. Por conta da maternidade, fiz até o Sim, sétimo mês, depois dei um tempo por conta da maternidade. E é, aí tive a oportunidade, né? é. Linda de voltar há 2 anos, Fê, 3 anos que a gente fez o curso. É, eu acho que é os dois, é 2 a 3, né? Agora, vamos falar aqui, eu não quero cortar, né, teu raciocínio, mas só para a gente mudar um pouco. Para a gente contar aqui como foi que nós nos conhecemos, né? Então, assim, boa noite, Sica Rion, boa noite, Roberta, boa noite a todos.
Então, é como nós nos conhecemos. Então, aproveitando falar um pouquinho sobre como nós conhecemos, para as pessoas verem sobre o que a yoga é importante, né, na vida da gente para a saúde, né? Então, é um bem-estar para a saúde mental, espiritual, física, é um conjunto, né? Então, nós nos conhecemos num momento delicado da vida da Rose, né, Rose? Eu deixo as palavras para você. Então, essa volta, né? Eu conheci a Fernanda, aliás, eu queria até fazer um alerta aqui, a gente está chegando perto do Outubro Rosa, né? E dizer para as pessoas, não porque o Outubro Rosa está chegando, mas da importância, né, de se fazer os exames, né, de mamografia, ultrassom, né. A gente se conheceu na doença, né, semana retrasada eu participei de um simpósio, aí a professora Elisa Cosaza falava, yoga na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, né? E a gente se conheceu na doença, né. Eu tive câncer de mama em 2017, descobri, fiz 2018 todinho o tratamento, e aí num momento de muita tensão, né, de descontentamento com a opinião médica, o anjinho Fernanda, né, falou para o meu irmão, ela era amiga do meu irmão, nem conhecia, por que a sua irmã não vai, né, em tal médica, né? Fala para ela procurar tal médica. E aí, outro anjinho lá na frente, aí consegui marcar a consulta e, e a história foi totalmente diferente do que o outro médico apresentava para mim, né? E encontrei a doutora Lilian graças a Fernanda, né? E aí o câncer, né? Ele a doença, né? Fala, tô com câncer, vou morrer. A primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Mas a gente está aqui viva, né? Fernanda também viva, cheia de alegria, cheia de energia, né? Graças a Deus. E aí com o câncer, né? Você fala, opa, por que isso veio para mim, né? Então, várias luzinhas se acenderam. E aí eu comecei a fazer uma reflexão, né? Quando eu fazia quimioterapia, eu voltava para casa e não tinha muito contato, ficava eu com eu mesma ali. E comecei a fazer uma reflexão, né? O que eu estava fazendo com a minha vida? Por que eu estava, né, me culpando, juntando mágoas? Por que eu não estava fazendo o que eu queria fazer? Enfim, né? Então, o câncer impulsionou eu fazer tudo o que eu queria fazer, né? Então, a yoga era uma das coisas que esse curso de capacitação que nós fizemos agora, em 2019, que a gente se formou agora, era um curso que eu queria ter feito lá atrás, né? Lá em 98, e eu não fiz, eu fui deixando, eu fui botando embaixo do tapete. Falei, não, agora eu vou fazer tudo, né? O que eu tenho vontade de fazer. E a yoga diz muito isso, né? A yoga trabalha muito com a gente no presente, né? Não importa o passado, não importa o futuro, né? Então, quando a gente está num asana, né, que é uma postura que prepara você para a meditação, né? Porque yoga é meditação, né? Quando a gente está no asana, tá buscando ali, você tem que se concentrar no aqui e agora, né? Então, o professor fala assim, o professor Marcos Rojo fala, não, a sua cabeça divaga, né? A nossa cabeça parece que tem um monte de macaquinhos pulando, a nossa mente não para nunca, né? Mas se você se concentrar na sua respiração, né? Você traz a sua mente para o aqui e para o agora, né? Então, não importa o passado, não importa o futuro, se concentra no agora, né? Então, essa é uma lição da yoga, né? Que eu levo para a gente, né? E o câncer também faz isso, né? Faz a gente vive o hoje, né? Eu acredito que é um despertar, né? A Simone estava falando aqui que meu olho estava fora, aqui a gente não consegue ver, então para mim eu estava dentro. Também não te vi ver. Então, só abrindo aqui um parênteses, né, que é interessante, que tudo nessa vida é uma troca de energia, né? Então, quando eu conheci a Rose, eu não sabia quase nada da Rose. E aí, ela falou um dia assim, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar, tal. Eu não sei se você tá com a glicose, alguma coisa assim. Eu falei, por que você não pratica yoga? Aí mas eu adoro yoga, né? Eu vou fazer a formação de yoga. E aí,
E é interessante, né? Eu estava procurando uma formação de yoga, né? Isso foi mágico, né? Foi muito interessante. Então, vamos, vamos. E eu já tinha conhecido outra escola, não tinha gostado da professora de yoga. E aí a Rose me apresentou Marcos Rojo e eu fiquei encantada com o curso, com tudo. E agradeço demais, de montão mesmo. Né? Só É colocando lá dentro. maravilhoso mesmo esse encontro, né? São coisas que o universo prepara, né, Fê? Tudo no seu tempo, né? Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus, né? Tudo acontece. Exato. É quando tem que A gente acontecer. e a gente tem que aprender a controlar os nossos níveis de ansiedade. Não adianta, né? Querer ir para Exatamente. frente, né? Tudo tem seu tempo. E eu fico pensando muito nisso, né? Por que agora eu estou fazendo o curso, né? Hoje eu entendo por que eu estou fazendo, que eu fiz a capacitação agora e não em 98, né? Talvez se eu tivesse feito em 98, a yoga não tivesse tanto sentido quanto ela tem hoje na minha vida, né? Hoje Ela não faria o efeito, né? O efeito que tinha que fazer, né? Não, hoje eu tenho muito mais maturidade para entender, para compreender esse sistema filosófico Sim. maravilhoso, né? Que faz você, que te leva para o autoconhecimento, para a autoobservação, né? Do que no passado. No passado eu tinha um desejo, né? Nossa, eu quero fazer curso, eu quero ir para a Índia, Uhum. eu quero ser professora de yoga, né? Mas a chama hoje é muito maior, né? É. Então, assim, Eu vou fala. aproveitar Então, aqui é que as assim, meninas. é um caminho sem volta, né? Quando a gente É, entra. Às vezes até eu fico, às vezes eu acho que eu sou a louca da yoga, né? Porque eu faço curso daqui, curso dali, e eu fico tentando. A outra amiga entrou, a Lilian, querida. Obrigada, Lilian, querida. A louca da yoga. A yoga faz tão bem, né, pra gente. Então, assim, quem sabe do bem-estar que a yoga faz, né, no corpo, quem pratica e faz, fica querendo propagar isso para as pessoas fazerem também, né? Então, sim, sim. eu fico a louca da yoga, vamos fazer yoga, vamos fazer yoga. Olha, quando você É, fizer yoga, você me liga, eu te dou uma aula, a gente faz junto. Porque o bem-estar, né? A Júlia que é, fala, minha mãe, você é a louca da yoga, né? Pois é, é, totalmente louca, porque o é. bem-estar, né, que faz, né? Quando você está agitada, sua mente está muito agitada, você respira, né? Você inspira e quando você expira, né? Aquela energia vital, né? Aquela respiração já circulou pelo seu corpo e a sua mente muda. Oxigenou. Esses dias eu estava lembrando de um filme, Fê. Você assistiu Nosso Lar? Já assisti. Então, não sei se você lembra de uma passagem do filme que o Dr. André Luiz ele falece e vai para o umbral, né? Uhum. E ele sai do umbral e o mentor tira ele do umbral e ele vai para um nível mais superior, que ele vai Uhum. para um hospital, um hospital espiritual, né? E aí nesse hospital, como ele era médico, ele quer atuar. Só que ele ainda tinha que melhorar alguns níveis dele no plano espiritual para poder atuar no hospital espiritual, né? No hospital mediúnico. E aí ele via alguma coisa, ele queria se intrometer e o mentor dele afastava ele e falava assim: tome água, né? Tome água, vá tomar Uhum. água. E aí o exercício de tomar a água, né? Da água descer, e quando você tira a garrafinha, né? E a água desceu pelo seu corpo, já mudou, Já né? E muda. muda o seu padrão, né? De vibração, de Nossa, energia. é impressionante. É. Na Isso respiração é a mesma acontece, né? coisa, né? Eu Esses dias eu estava percebo, vendo. né? Fala, Eu Fê, falo desculpa. assim que eu percebo, e tem umas meninas aqui que são minhas alunas, e elas falam, quando chega no final, elas falam assim, nossa, tô diferente, né? Tô totalmente, a Cicarreô é uma delas. E essa Cicarreô foi uma delas que eu falava assim, vai fazer, não tem nada a ver comigo, né? E a gente tem que entender o despertar de cada um, né? E tem Exatamente. uns que não se identificam e também tem que entender, né? Exatamente. E assim, também desmistificar, né, que agora a yoga virou moda, né? Então a gente está cansado de ver no Instagram pessoas com posturas de ponta cabeça, fazendo malabarismo, mas yoga E, não é isso.
Não né? Tem é gente isso, que não vai, que fala assim, ah, mas eu não posso fazer yoga porque eu sou incapaz de fazer o pouso sobre a cabeça. Eu também não faço, né? O professor é, Danilo mesmo falou no final de semana, muita loucura. Desculpa, fazer o pouso sobre a cabeça. O é, pouso sobre a cabeça, a pessoa precisa estar muito bem de saúde, porque pode mexer sim, com a sua pressão, enfim, não com precisa, certeza. né? Não tem Não tem necessidade. necessidade, né? Você tem outras posturas no yoga que fazem tem o mesmo benefício no seu corpo, né? Então não Exatamente. precisa fazer. É, Então tem muita gente que se distancia de querer né, de querer conhecer a yoga porque acha que yoga é isso, né? É fazer posturas mirabolantes, ficar de ponta cabeça, e não é, é isso, né? Yoga não é um é. processo passivo, né? O exercício físico é um processo ativo, a yoga é um processo passivo, em que você vai mexendo o seu corpo, né? E dentro da máxima do Patanjali, né? Com Uhum. conforto e estabilidade, você Isso. precisa ter conforto e estabilidade, né? E qual é É, esse conforto? Você é, determina o conforto do seu corpo, né? exatamente. Não é porque o vizinho vira que você vai virar, não é porque o vizinho sobe que você vai subir, né? Então, assim, Você tem conforme um você... conjunto, né? Porque você tem um conjunto, tem a sua anatomia, né? Você tem todo o seu Exatamente. corpo, você conhece seu corpo, né? Então você tem o seu limite. Aí você vai lá extravasar e você, sei lá, o ligamento do joelho, você força e atrapalha o ligamento, né? Pra Ou quê? a coluna. Às vezes eu falo muito isso. Gente, preste atenção na lombar, né? Exercício, encaixa a lombar, cuidado. Se você achar que nesse exercício você vai se machucar, não faça, né? Exatamente. E aproveitando aqui, que a Cica Rion é uma aluna minha, só colocando aqui para a gente falar sobre outro assunto. E ela teve, eu posso falar porque ela não esquenta a cabeça, ela teve um pouquinho de síndrome do pânico, e ela é fitness, né? Trabalha muito com a musculação, só que com essa pandemia chegou o momento que ela estava um pouquinho com ansiedade. Aí nós começamos na meditação online e tudo, e ela começou a fazer yoga e se sentiu super bem, teve respostas maravilhosas. Por que eu estou colocando isso? Um exemplo, né? E para você, Rose, falar um pouquinho sobre a yoga terapia, que a gente tem os congressos, né, de yoga terapia, falar um pouquinho sobre a yoga terapia na saúde, né? Tá. Então, Fê, agora a outra amiga entrou, querida, outra Simone, querida. Obrigada, Si. A gente está participando de congressos sobre yoga terapia, né? E a yoga está caminhando para ser uma prática na medicina integrativa, fazer parte da medicina integrativa. Então, assim, nos eventos que a gente participa, nos simpósios, a gente percebe a yoga agora, antigamente ela era uma evidência, né, de que ela fazia bem. Tem cientistas estudando os yogis, né, as pessoas que fazem yoga, que fazem meditação, como é o cérebro de um meditador, como é o cérebro de uma pessoa que pratica yoga, como é que o corpo reage, como é que o coração reage, né? Então, hoje a yoga caminha, né? Já tem vários artigos científicos em cima desses estudos, né, do benefício da yoga no corpo. Então, assim, a yoga, você não precisa estar num tapetinho, você não precisa estar deitado, você pode fazer yoga na cadeira, né? A gente Sim. pode dar yoga para uma pessoa que está no leito, né? A pessoa está na cama, Sim. a pessoa está lá na cama. O simples fato de você pedir para a pessoa se auto-observar, né? Então, inspire e expire, vai observando o seu corpo, né? Gire o pescoço para a direita e depois, né, vai para a esquerda. Eleve o braço até onde você conseguir e volta, né? E observe. Observe como é que está um lado em relação ao outro, né? Só de você levar essa prática para os hospitais e os doentes, né, as pessoas que estiverem acamadas, enfim, não só os acamados, né, mas pessoas que têm síndrome de Sim. pânico, tem pessoas que têm medo de avião e sofrem, né, por uma Uhum. ansiedade.
fazem exercícios de Alguma respiração. fobia, né? A pessoa tem alguma fobia. Nomofobia, exatamente. Quem tem nomofobia, está comprovado que pessoas que fazem pranayamas, né? Pranayamas são exercícios de respiração, né? Que mexem com o prana, com a sua energia vital. Elas conseguem suportar melhor o voo, né? E algumas conseguem voar tranquilamente hoje em dia. Então, assim, a yoga como terapia, ela caminha, né? Como ciência agora, né? Não é mais uma evidência, né? Hoje já tem constatações, né? Vários artigos científicos que comprovam os benefícios do yoga, né? É, Então, você não precisa estar no tapetinho, está na sua casa, está aflito, né? Aperta a mão e solta, né? Vai e volta. Apertar a mão, esticar o braço, isso não é yoga, né? Isso são exercícios preparatórios, né? Que preparado. levam você para o asana. Mas Uhum. quando você observa seu corpo, fecha os olhos, observa o corpo, e aí você leva o braço e volta e observa o corpo de novo, você consegue perceber a Uhum. simetria do seu corpo. Sim, sim. E aproveitando, falando sobre yoga terapia, que nós tivemos vários professores, né, que trabalham no Einstein, né, Maravilhoso então trabalho. trabalham em relação a pessoas acamadas, tem a professora Esther, né, que trabalha com A professora crianças, né, Massola, que trabalha na é, oncologia, né? psicologia. Do, agora, então, o Einstein, nesse simpósio que a gente participou a semana passada, olha, outra querida, a Ana e a Mayumi, duas queridonas. Obrigada por vocês Bem-vinda. estarem aí. Nesse simpósio que a gente participou a semana retrasada, a professora Esther Massola, ela fez um depoimento e o Einstein, ele colocou a yoga como uma disciplina da medicina integrativa, né? Então, o que a professora Esther falou? Ela trabalha com yoga com crianças com câncer, na oncologia pediátrica, e ela trabalha também os pais dessas crianças, né? Então, trabalha os pais, né, para suportarem, para terem equilíbrio, né, Uhum. com a yoga e prepara as crianças também, né, para ficarem firmes e fortes ali, né, no seu tratamento. Então, É. é muito lindo, né, de você observar e os Nossa, relatos que eles falam, né, dos resultado. resultados, né, de pessoas que tinham síndrome do pânico, que tinham, enfim, burnout, né, É. nomofobia, Várias crises de doenças aqui agora dá para entender melhor, né? Porque antigamente você não entendia muito essas doenças, né? Falava-se ansiedade, falava-se estresse, né? Era o estresse geral, mas agora a gente sabe, né, que tem várias classificações, né? Aproveitando, eu vou falando aqui, puxando os assuntos para a gente não ir muito para frente, se falar um perder. pouquinho de cada coisa. Sobre a Índia, né? Que aí você fez o curso Cavalha Dama, foi com o pessoal, né, da formação, e como que foi sua experiência com tudo isso? Um resumão. Ah, maravilhosa, Fê, maravilhosa. É, a Índia tem outra amiga querida, que é a Nísia. Obrigada, Nísia. A Índia era um sonho também, né, de 20 anos atrás, né? E aí surgiu essa oportunidade de conhecer a Índia e fazer o curso, né, estudar um pouquinho, conhecer a escola que certifica a gente aqui no Brasil, que é a Escola de Cavalha Dama, né? E, Fê, falar da Índia eu vou me emocionar, vou chorar aqui, acho que eu já tive alguma coisa assim da Índia no passado, que quando eu cheguei lá eu chorava, chorava. A gente visitou uma cidade e eu comecei a chorar, e aí o professor ficou preocupado, assim, mas tá tudo bem, tá tudo bem, mas eu não sei por que eu tô chorando. Aí ele falou assim, é normal, né? Tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade muito forte, quando chegam aqui choram mesmo, né? E aí, ir para a Índia foi uma afirmação, foi um reencontro, né? Com uma essência, né? Que eu sabia que tinha, mas estava perdida, né? Então, assim, é inenarrável, Fê, descrever aqui o que é a Índia. É, Hoje eu fui fazer uma terapia e a terapeuta, ela também, a gente descobriu várias afinidades. Ela também foi para a Índia, foi para Rishikesh, nessa cidade que eu amei.
e a gente começou a trocar experiências, né, sobre a Índia, sobre Rishikesh, né, que a Rishikesh é a capital do yoga, né, então Uhum. a cidade em Rishikesh, parece que você faz uma viagem no tempo, você anda por ela e você encontra assim, na rua, né? Vários sadhus, né? Que sadhus são aqueles homens que são tidos como santos, homens que se abdicaram do mundo material para viver todo mundo, para viver um mundo só espiritual, né? Então eles se alimentam de comidas que as pessoas dão para eles nas ruas, né? E lá em Rishikesh tem uns banheiros públicos, eles tomam banho lá e eles moram em cavernas. Então você anda por Rishikesh e você vê ao longo assim do Ganges, do rio Ganges, é uma parte linda do Ganges, não é sujo, né? No pé do Himalaia, essa cidade, Uhum. você vê cavernas, né? Onde eles entram para dormir, né? E ai, Fê, agora me perdi, por que eu tô falando dos sadhus? É porque você estava falando sobre a energia, né? De quando você chegou lá, que a energia é muito forte, que você se emocionava. Sim, me emocionava e foi, eu acho que foi um reencontro, né, com a É, essência é. mesmo. E você também falou da terapeuta que ela teve em Rishikesh, né? E vocês estavam falando sobre. Ai, caramba. Mas tudo bem, Ai, sim. ai, não sei, eu tinha É uma tanta, história é para tanta, contar, acho que mas é são tanta tantas histórias, história, né? é tanta É muito. emoção, né? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para a Rose sobre a yoga, sobre, sei lá, alguma dúvida que a pessoa. Porque assim, é muito natural as pessoas falarem assim, ah, yoga fica assim, né? Ó, ou fica assim, ó, né? Tem muitas pessoas que têm essa ideia, né? Então, assim, às vezes, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou as meninas também da yoga que já pratica, quiserem fazer alguma pergunta, tá aberta aqui para a Rose, tá? É, porque eu sou louca da yoga, agora eu quero colocar todo mundo para praticar yoga. Vamos praticar yoga, vamos praticar yoga. Não, é incrível, né, Fê, essa questão da yoga, né? Eu percebo assim, o dia que eu procuro fazer yoga todos os dias, né? Uhum. Às vezes com práticas guiadas, com o professor Marcos, com o professor Danilo, né? Quando eu não faço com eles, eu faço a minha própria prática. O que que é legal do yoga, né? Você não precisa aprender yoga. Ai, querida Ana, vamos praticar na praça. A Ana está dizendo que quer praticar, me chama. É, você não precisa de um. Depois que você aprende, né, as posturas, você não precisa de uma pessoa para te conduzir, né? Você mesmo É. pode fazer a sua prática. Então, o que que eu acho legal? Também, cá, vou te dar aula. Ó, já O que que eu montamos uma turma aqui. Vamos montar um grupo. O que que é legal do yoga? Que você pode ser autônomo, né? Você não depende de um professor para fazer sua prática, né? Você pode fazer sua prática para que você bem entender. E assim, eu percebo que o dia que eu consigo fazer yoga, às vezes eu não consigo, por exemplo, hoje ainda não consegui fazer. É. Depois que a gente conversar, eu vou tomar um banho, vou botar meu tapetinho e vou fazer um pouquinho de yoga para dormir, para ficar bem. Mas eu percebo a diferença que faz no dia, né? Nossa, E a diferença não é só no corpo, é na mente, né? amém. Sobretudo na mente, né? O dia que eu faço yoga, eu fico muito mais serena, eu fico muito mais calma, eu fico com muito mais equilíbrio. Então, tem algum problema, né? Antes da yoga, tinha algum problema, eu ficava numa agitação, minha respiração ficava até curta. É, Mas sente a até yoga, abafamento, né? A gente começa a sentir o abafamento, dependendo do dia, né? Aquele basicamente, estresse. e aí você percebe que, ah, não, eu falo, não, não, isso não vai me tomar. Então eu me concentro, quando eu estou muito agitada e não posso ir para o tapetinho, faço um exercício de respiração. Né? Esses dias eu li em algum lugar que respirar é uma oportunidade de um recomeço, né? A cada Uhum. respiração é a Olha que legal. oportunidade de um recomeço. E é exatamente isso, né? É, Então, inspira é. e expira, né? Além de você ter aquele contato com você naquele momento, né? Que eu falo que a yoga tem. Eu não esqueço de uma aula, de uma formação que nós tivemos, agora eu não lembro do professor que falou, Voltar. mas aí falou assim que quem é ateu é muito complicado. Você não pode ser ateu e ao mesmo tempo praticar yoga, porque É, yoga é a conexão
diretamente com Deus, né? Eu achei isso maravilhoso, né? Sem, Exatamente. lógico, sem nenhum preconceito para a escolha das pessoas, cada um tem uma escolha, mas é uma conexão divina, né? Exatamente. O que que é? Tem a Ritinha aqui, ela é uma querida amiga nossa, está dizendo, gostaria de ter essa disciplina na educação física, né? Seria genial, eu não sei porque as escolas não colocam a prática da yoga. Exatamente. Eu acho que Porque, falta mais isso, né? A introdução, né? né? Uma professora minha de yoga falava isso. Precisava introduzir isso nas escolas para as crianças já começarem, né? Existem algumas escolas que já estão adotando, né? Não, Mas ainda crianças, falta. a professora Esther Massola mesmo narra que crianças que praticam yoga, elas são muito mais calmas, muito mais tranquilas, né? Muito É, menos agitadas, né? Crianças que praticam yoga para tratar TDA, né? Enfim, isso mesmo. que muda TDAH. completamente. Então, a outra querida, a Nick, entrou. Beijo, Nick. Então, Cá, então assim, a Júlia fala, mãe, você é louca da yoga. Por quê? Porque a gente percebe os benefícios, eu, você, né, que É, tivemos um momento difícil da vida e que a é, gente se segurou ali na yoga, né, para passar esse momento e a gente está aqui firme, exatamente. feliz, né? E é isso, é o que você falou, yoga leva a conexão com Deus, né? Os 8 passos de Patanjali. Patanjali é como se fosse um pai do yoga, né? Ele escreveu 196 sutras, né? E cada sutra tem uma passagem, que são versos, né? O Patanjali falava dos 8 passos, né? Que são os yamas, os niyamas, né? Asanas, né, que são as posturas, o pranayama, que são as respirações, né, os exercícios de respiração, o pratyahara, né, que é o desapego, né, de você Uhum. exercer o desapego, né, então a abstração dos sentidos. Então, não deixar que o vizinho que está falando alto, né, não deixar o mundo externo te incomodar, Te né, invadir. te invadir. Então, isso é pratyahara, que é um dos passos da É, yoga, né? É fazer o desapego. Aí tem o dharana, que é a concentração, que é aquilo, enquanto você está no asana, concentra no aqui e agora, né? Concentra na sua respiração, porque a sua mente vai devagar, mas você traz ela para o aqui e agora através da respiração, né? Isso é uhum. dharana. E o dhyana é a meditação em si, né? E Uhum. o samadhi, o que é o samadhi, né? É a conexão, é o seu autoconhecimento, é a sua conexão com você, né? Que você sintoniza Deus, né? É É, o seu momento, exatamente. né? Então É, é muito lindo se você perceber, né? Todas essas passagens, né? E o que a yoga te promove e para que caminho ela te leva, né? Para o autoconhecimento, exatamente. né, para a plenitude, para você ter paz. E o que é ter paz, né? É É, estar conectado com o divino, seja qual ele for o seu Deus, né? Mas é ter exatamente. essa plenitude, ter É, essa paz, né? exatamente. E é E eu acho difícil, é que é um difícil, conjunto. é Que é um difícil, conjunto, né? O mental, o espiritual, né? Aí ele sim, acaba mostrando no físico, né? Porque aí exatamente, acaba bloqueando alguns tipos de doença, né? exatamente. Ajudando você em certas recuperações, né? Nossa, é impressionante, assim, como você. Lá na Índia, a gente teve aula, olha, outro querido, dois queridos, o o Marcos e o Adriano entraram. Lá na Índia, a gente teve aula com um professor incrível chamado Mukund Boli. E aí ele teve no simpósio também. Então a gente fez uma vivência com ele. Então a gente estava sentado na cadeira e ele pedia para você fazer exercícios de inspiração e a expiração tinha que ser o dobro da inspiração. Então, se você demorava tipo 5 minutos para inspirar, você tinha que soltar o ar em 10 segundos, contando 10, né, em 10 segundos. E aí, Fê, vai observando, vai observando. Aí no final ele pedia para a gente fazer os relatos, né? Esse tipo de observação que esse professor trabalha é de uma yoga que se chama yoga experiencial ou yoga anubhava.
quando você faz um asana, você faz uma postura, né? Você faz um movimento. Mas a yoga no bhava te leva a perceber movimentos sutis do seu corpo que talvez você não perceba, né? Exato. Quando terminou, assim, essa vivência, algumas pessoas falaram com ele e tal, deixou as pessoas falarem e sobrou um lugarzinho, eu fui lá falar para ele. Eu falei, professor, na respiração eu sentia que o ar passava pelo lado esquerdo, mas pelo lado direito não passava, né? Tinha uma trava aqui, como se a energia não circulasse, tivesse presa. Aí ele falou, o que que você teve na sua mama direita? Olha só. Aí eu falei, tive câncer, né? E aí ele falou assim, tem energia travada aí, por isso que você não consegue. Então você, todo dia, faça esse exercício, que era o quê? Ó? De levar o braço para frente e trazer até o ombro, né, esticar e voltar para o ombro. Sim. Fazendo isso, você vai fazer circular toda essa energia que ficou parada por uma série de entraves, né? Porque a gente vai... Sim. o cara foi fenomenal. E assim, aí, você falando de energia, aí me veio, desculpa falar, mas assim, aproveitando, energia, eu acho que tem tudo a ver com a yoga, né? Porque sim, é uma energia, você está trocando total a sua energia. Né? Né? É energia vital, né? Que está circulando aqui pelo seu corpo, pelas suas células, fazendo renovação, né? E é impressionante, assim, quando você entra na prática do yoga e você vai para a autoobservação, quando você se concentra, o seu corpo fala com você, você percebe esses movimentos sutis que você não percebia, né? Então, o professor um dia narrou numa aula que uma senhora foi fazer aula com ele e a senhora foi lá depois, no final da aula, falou assim, professor, eu nunca senti a minha perna, eu nunca sentia essa musculatura, né, os músculos, os ossos que tinham na minha perna. A senhora tinha 80 anos. Com 80 anos, agora que eu fui sentir a minha perna. Porque se você fizer exercícios de respiração e você se concentrar no seu corpo, né, você consegue sentir os seus ombros respirarem, as virilhas respirarem, né? Então, assim, é impressionante como você passa a conhecer o seu corpo, né? Exato. E como essa energia muda completamente dentro de você, né? Eu acho interessante quando a gente fala assim, ter muita percepção do corpo, porque nem todo dia que você vai fazer a prática de yoga, você está de uma forma, né? Então tem dia que você fala, nossa, estou cansada, então você observar, né? Eu falo muito para as meninas assim, percebam, se você não consegue fazer, você não está a fim de fazer, não faça, né? Porque a gente tem que ter Shavasana, né? Shavasana, né? Que Shavasana, para quem não sabe aqui, é a postura, né, do que nós falamos na Índia, morto, né? Que é para você relaxar, né? No final da aula. E todo mundo quer a Shavasana o tempo todo. Chega na aula, já quer Shavasana. Eu estou fazendo um curso de sexta-feira com o professor Marcos Aquino, né? E aí na sexta-feira teve aula de Shavasana, né? E aí o professor Zé Antônio no sábado falou uma coisa que é verdade. Shavasana, que é essa postura que a Fernanda falou, que é a postura do relaxamento, que na yoga se chama de postura do morto, né? Do cadáver, é aquela postura que você relaxa, né? Aí eu fiz a aula e o professor José Antônio estava falando, Shavasana é a posição mais difícil de você ficar, porque a gente não tem o hábito de relaxar, porque Shavasana é uma asa, é uma postura, né? E a gente não tem o hábito de ficar calmo, sereno, se concentrar nos movimentos respiratórios, né? As pessoas mais inquietas não têm paciência de ficar 1 ou 2 minutos ali, né? Olha o Gabrielzinho, querido. Oi, Gabriel, fofo. Então, assim, na sexta-feira eu estava com uma dor no meu ombro. O ombro estava estranho direito. E aí teve aula de Shavasana com o Marcos Aquino. E aí na Shavasana, ele falou assim, observe, fique na Shavasana, apoiando a palma das mãos no chão
e observe o seu corpo e veja como sente os ombros assentarem no chão, as costas, a lombar. Mude a posição das mãos. Deixe a palma das mãos para cima, né, e o dorso encostado no chão. Fernanda, é impressionante, assim, tanto tempo praticando yoga, mas não tinha me ligado. Simples mudar de postura de mão fez toda a diferença. O meu Faz ombro, toda a diferença. na Shavasana, estava erguido. Quando ele falou, vamos mudar a posição da mão, bota as palmas para cima, Fernando, o ombro encostou no chão. É impressionante. Olha, Um simples movimento que você faz com o seu corpo faz toda a diferença, né? E quando eu falo muito, quando a gente está deitada, assim, né, em Shavasana, o que acontece? A lombar, ela levanta um pouquinho, né? Então, ela fica um pouquinho caliente. Então, às vezes, até colocar algo. Ou assim, se naquele dia você não quiser ficar em Shavasana, também tá tudo bem. Você deita-se de lado. Às vezes, a pessoa não tá aguentando ficar deitada de costas, pode deitar de bruço. Naquele momento, você se alinhar de uma forma e você se sentir confortável, que essa é a nossa intenção, né? Na yoga. Exatamente. Bota a perna, deitar, tem pessoas que se incomodam, né? Que a lombar dói um pouquinho Sim. quando estão sentadas com as pernas estendidas, né? Sim. Não tem problema você deixar os joelhos dobrados e a planta dos pés no chão. Porque quando você dobra as pernas e põe as plantas dos pés no chão, você acomoda melhor a sua lombar, você não sente dor. O doutor Bolli falava muito isso, e o professor Marcos também fala, lá na Índia. Se você não tiver conforto, a sua mente vai ficar inquieta. Se a sua mente estiver inquieta, você não vai conseguir relaxar, né? Então, você precisa ter estabilidade e conforto, porque você conseguindo relaxar, a sua respiração também é boa, e conforme você vai inspirando e expirando, o corpo vai cedendo, o corpo vai se soltando. Nossa, é impressionante. E às vezes a pessoa chega na aula, você tá assim desgastada, e quando você sai outra, né? Exatamente. Totalmente. Então, assim, tudo é a respiração, né? Se você parar para pensar, né? Oi, Fê? Falei que é transformador, né? Sim, sim. Você pode fazer, né? Yoga é meditação, né? Então, você não precisa para a pessoa falar, meditar é difícil. É difícil. Eu tenho muita dificuldade de meditar também, né? Mas esses dias um outro professor estava dizendo, e eu concordo. Meditar é ter atenção plena no que se faz. Então, se você está lavando uma louça e você está ali com a sua atenção no prato que você lava, né? No copo que você enxágua, né? Você está meditando. Você não precisa estar na posição de lótus ou semilótus para você meditar, né? Se você está regando um jardim e você está plenamente ali com atenção na rega do seu jardim, você está meditando. Isso também é uma forma de meditação, né? Agora, não adianta você fazer yoga e aí tá lá na postura do Shavasana, né? Ou seja, outra postura. Ai, mas agora depois eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer janta. Fazer janta. Se perdeu, né? Você perde o efeito da prática. E qual é o efeito da prática? É autoobservação, é você se auto-observar, é autoconhecimento, né? No sábado eu fiz uma pergunta para o professor Zé Antônio no curso, né? Se a gente está em Shavasana, a Júlia dorme muito na Shavasana, né? Ela ronca, Fernanda, ela ronca. E aí eu perguntei para o professor Zé Antônio, professor, quando a gente está na Shavasana, se o praticante dorme em Shavasana, perde o efeito da prática? Ele falou, perde completamente o efeito da prática. Porque aí você para as minhas alunas que estão aqui, para minhas alunas aqui, a maioria dorme. Outra querida que entrou. Por quê, Fê? Porque você perde o poder de observar. Observação. Né? De observar, né? Então, a partir do momento que você desliga, você perdeu esse momento de se auto-observar, né? De se a Tânia aqui, a Tânia é a primeirona.
Porque assim, e também não, e assim, tá tudo bem, né? Porque naquele dia, de repente, você tá precisando relaxar. Porque tem dia que a gente não consegue relaxar, né? Deixa eu ver quanto tempo falta. Falta, olha, gente, voou o tempo, falta 6 minutos. Nossa, Tem Fê, que a gente fazer. fala, né? Fala. A Júlia entrou agora. Oi, Júlia! Nos finalzinhos do segundo, final do segundo tempo. Ah, Fê, que legal essa oportunidade. Espero que essa nossa conversa sirva, né? Na aula de sábado, o professor José Antônio falou, né? Ele fez uma prece antes do início da aula e falou que nós que estávamos lá sejamos a sementinha da propagação desse sistema filosófico incrível que é yoga, né? Oi, Fran, obrigada, Flá. Obrigada, Aninha. E assim, é isso, né? Espero que a gente esteja sendo aqui agora a sementinha da propagação para que outras pessoas, né, se despertem para essa prática maravilhosa da yoga, da meditação, da busca do autoconhecimento. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, que hoje eu iniciei com a Rosa, então ela está fazendo a introdução dessa série, né, de yoga, então para que vocês sejam bem-vindas em outras séries, também outras lives, tá? Porque a intenção aqui, o que é? É mostrar isso mesmo, todo mundo pode praticar yoga, todo mundo pode um pouquinho, no seu limite, né, parar um pouquinho e fazer sua prática, né? Não ter medo, não ter receio, não é bicho de sete cabeças, né? Faça uma aula, né? Agora a Rosé já pode montar a sua aula online, né? Tem bastante gente. Vamos fazer todos. O pessoal está falando que gostou. Obrigada, Cá. Obrigada, Van. Então, o Kai, o Fê, é isso mesmo, assim, vamos fazer todo mundo yoga, né? E segunda-feira que vem, já vou falando, tem mais um colega nosso, o Ademir, então vai ser com ele segunda-feira que vem. E assim, eu quero falar assim que foi um presente para mim ter a Rose aqui comigo, né? Ela marcou muito, né, certos momentos da minha vida também, momentos que a gente estava lá na formação, né, que não é fácil você ficar sábado e domingo, né? E muitas vezes assim eu falava para Rose, acho que eu vou desistir, tô cansada, né? E aí a Rose, não, você não vai desistir. Então eu agradeço imensamente, né? Essa força que você passou para mim, esse exemplo que você né? De pessoa, de filha, de mãe, uma pessoa maravilhosa, uma amiga assim que se eu começar a falar também, eu me emociono. Nós duas somos duas babores, duas emotivas, porque o dia, numa aula lá, né, uma aula maravilhosa, as duas estavam chorando, aí uma olhou para a outra e falou, tá tudo certo, porque a experiência que nós passamos com a doença, né, foi muito marcante, então assim, e você tá lá naquele momento, eu muitas vezes não achei, né, que eu ia conseguir, e nós chegamos lá, né. Estamos aqui propagando esse sistema filosófico maravilhoso que é a Hatha Yoga, né? E assim, né, o que a Fernanda estava falando agora, faz um pouquinho, né? E sempre lembrando, a Jane está falando que eu serei amiga dela, com certeza, Jane, você conhecer. Muita gente agradecendo aqui a gente pela live, obrigada a vocês. E que assim, uma coisa que a Fernanda estava falando da prática, né? É sempre respeitar o seu corpo, né? Um dos preceitos da yoga é a rinsa. A rinsa é não violência, né? Então seja gentil com o seu corpo, não machuque. Se você foi e tá vendo que tá doendo e a cabeça tá incomodada porque tá doendo e a dor não vai deixar você ter paz, volta um pouquinho, né? O professor Marcos fala, não importa como, no quanto, né? Mas como você faz. O que importa na prática é o como, né? Então, seja gentil com o seu corpo. Né? Gente, vai cair. Beijão, Rose. Obrigada. Gratidão imensa. Gratidão a todo mundo. Viu? Gratidão às meninas da yoga aí. Gratidão a todos os amigos da Rose. Que Deus abençoe a todos. Eu espero vocês nas próximas lives, tá bom? Obrigada, Fê. Beijão. Fica com Deus. Beijo, gente. Namastê, Fê. Beijo, Júlia. Beijo, Tânia. Tchau, amiga querida. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, gente. Outra amiga aqui, ó, virou sua amiga. A Simone.
Que bom! Prazer, Simone. Muito obrigada, foi demais, viu? Olha, que Deus abençoe você imensamente. E as minhas próximas lives aí vai ser de yoga, depois eu tenho terapias energéticas, então fiquem à vontade de participar, tá bom? Obrigada. E um beijão, gente. Tchau, Ká. Tchau, amigas da Fernanda. Tchau, Ritinha. Obrigada. Obrigada a todos que participaram. Namastê. Namastê.